Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a leitura bíblica, a nossa mensagem de Deus, que diariamente Deus fala conosco, ao nosso coração, a nossa alma. E com certeza, quanto mais nós cremos e confiarmos no Senhor, mais Ele há de nos surpreender, nos abençoar, nos prosperar ainda muito mais. Hoje vamos estar lendo 1 Samuel 30 e o 31, encerrando o livro de 1 Samuel. Depois damos continuidade no ano já próximo, já está se iniciando, no dia praticamente no dia 2, conforme Deus nos dá a direção, estarei lendo com você. E com certeza Deus vai nos dar a vitória ainda muito mais. Nós vimos o próprio Deus colocando Davi numa situação, entre os filisteus, não precisou ir à batalha para guerrear contra o seu próprio povo. O pessoal, os comandantes assim não deixaram que ele fosse. E quando então Davi voltou para sua terra, onde ele estava, em terra de Ziclac, olha só o que aconteceu. 1 Samuel 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclac. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. E ao chegar a Ziclac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres e seus filhos, olha só, imagine a situação quando esses homens chegaram, quando eles viram realmente que as suas mulheres, seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail do Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. É sempre bom ter ao seu lado alguém que possa estar realmente enraizado em Deus. Porque numa situação como essa, os seus soldados eram homens de guerra, homens que venceram muitas lutas, batalhas, enfim, mas homens que quando chegaram a uma situação como essa, de ver a cidade destruída, tomada a fogo, as suas mulheres, suas crianças, enfim, seus filhos, todos levados como prisioneiros, choraram até não ter mais força. O Davi ficou tão angustiado, amargurado, queria até realmente apedrejar Davi, mas Davi, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esses bandos de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o rio. E todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: quem a você pertence e de onde você vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Você vê que na guerra as pessoas que não têm força para ir além ficam para trás, enfim. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclac. Davi perguntou: você pode me levar a este bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e a ti eu te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montavam em camelos e fugiram.
Davi recuperou tudo que tinha, tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os depósitos de Davi. Você vê, além de ele não perder nada, ele ainda conseguiu realmente ganhar, na verdade, porque foi despojo de guerra, realmente ele conseguiu levar para ele. Então Davi e os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-los e tinham ficado no ribeiro de Besor, eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao aproximar-se com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e repartir. Olha só o que alguns homens, alguns elementos maus e vadios que estavam com Davi, que foram para a guerra, que recuperaram realmente os seus pertences, disseram: ó, vocês que ficaram aqui, vocês não tinham força para ir para a luta, podem pegar suas mulheres e os seus filhos e partir. Quer dizer, os bens não. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com você ou o que você está dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E Davi fez isso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. E quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote de Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades de Jeramelitas e dos Queneus, de Orná, de Coração e de Ataque. E os homens de Hebron e a todos os lugares em que andava Davi, ele e os seus homens. Então, Davi ele recompensou a todos. Davi não foi egoísta, não foi realmente um homem com ganância. Ele sabia dividir, ele sabia realmente ser um homem de compaixão para com todos. Você vê que ele enviou presentes, enfim, não guardava, não era egoísta, não pensava só no seu próprio umbigo. Porque esses homens maus, levianos, diziam: não, pegue só suas mulheres, seus filhos e vão embora. Mas Davi disse: não façam isso, eu quero que reparte tudo de forma igual para com todos. Os que foram à guerra, os que ficaram guardando as bagagens, cada um tinha uma função, cada um tem realmente uma função. E assim é necessário termos esse entendimento. E olha só então no capítulo 31, encerrando o livro de 1 Samuel. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. E quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também jogou-se sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale de leste de Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando sua cidade. Depois os filisteus foram ocupá-las. Mas no dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros para toda a terra dos filisteus, para proclamar a notícia nos templos dos seus ídolos entre o seu povo. E expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabe-Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram o corpo de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean
e os levaram para Jabes, aonde os queimaram. Depois enterraram os seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Olha só o fim deste homem chamado Saul, que Deus ungiu, Deus o consagrou como rei sobre Israel. Mas quando ele consultou a feiticeira, como lemos ali no Samuel 28, o próprio Espírito disse: amanhã mesmo você vai estar comigo. Então você vê, ele acabou se suicidando, tirando a sua própria vida, assim como o seu próprio escudeiro. Seus filhos foram mortos também, e enfim, assim acabou uma história, uma dinastia de um rei, a qual Deus não realmente foi com ele. Deus estava sendo com Davi, em meio a um povo filisteu. Você vê que Deus ele não faz acepção dos lugares, enfim, mas das pessoas, daqueles que realmente o honram, daqueles que fazem a sua vontade. Deus ele é com aqueles que são com ele, seja onde ele possa estar, entre os inimigos, entre os filisteus, no deserto. Deus sempre vai ser contigo. Não importa se você está num reinado, você é um rei de repente, você é alguém que está por cabeça, mas sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Então precisamos ter esse entendimento, essa revelação, esse temor maior em Deus. Deus ele olhou para o coração de Davi e viu que o coração deste homem era agradável aos seus olhos. Não viu em Saul, depende desse mesmo coração, ainda que Deus foi com ele por diversas vezes, como já lemos toda a história, e assim precisamos ter esse discernimento. O Saul realmente era tão fraco que ele não quis ser envergonhado, não quis ser humilhado, enfim, preferiu a própria morte, se jogou sobre a sua própria espada, e assim os filisteus o envergonharam mais ainda. Colocou as suas armas no templo dos seus deuses, o Astarote, pendurou o corpo dele no muro de Bet-sean, e alguns realmente israelitas que eram corajosos foram e realmente tiraram o corpo dele de lá desse muro, levaram para Jabes, ali o queimaram e depois enterrou os seus ossos. Então, olha só que final trágico de um rei que foi exaltado pelo próprio Deus, mas pela sua desobediência, pela sua fraqueza, seja qual for a área que ele realmente fraquejou, ele duvidou, questionou, lamentou, foi buscar até a ajuda de uma feiticeira. Olha o seu fim, olha só a sua questão. Então nós precisamos ter mais temor a Deus e fazer o que agrada a Ele, porque assim Deus foi com Davi, Deus foi com esse homem que tinha um coração tão bondoso, tão generoso. Aqui você vê realmente as duas pessoas que foram levantadas, né, para poder governar Israel. Ainda Davi não era ungido, não era consagrado como rei, mas já estava realmente trabalhando em favor disso, do próprio reino. Então, Deus é o que faz, Ele opera milagres e maravilhas sobre cada vida, e assim que Ele quer fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, como sempre, que Ele é o que pode mudar e transformar a nossa vida, e com certeza Ele há de nos surpreender ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, Jesus, realizar sobre nossas vidas, porque o Senhor tem os seus meios, suas formas, suas maneiras, meu Pai, de realmente ser conosco, como o Senhor foi com Davi, deixando, meu Pai, esse egípcio que ficou no caminho, que foi abandonado pelos próprios amalequitas, aonde ele levou Davi, mente, para poder trazer de volta a sua família, os seus filhos, enfim, tudo que foi roubado, tudo que foi saqueado deles. E assim o Senhor deu a vitória, e deu mais do que eles pensavam, porque eles vieram com seus esportes de guerra, enfim, a qual venceram desses filisteus. Meu Pai, então, abençoa cada vida, cada casa, cada família, meu Deus, seja qual for o nosso inimigo, um filisteu, um amalequita, o que seja que for, meu Pai, que vier sobre nós, eu sei que a vitória virá, porque o Senhor é fiel para isso e muito mais. Então, que assim abençoe a cada casa, a cada família, pelo teu poder, pela tua virtude, pela tua glória, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito, prospere muito, que você possa buscar sempre força no Senhor, jamais desistir, mas ir à luta, à guerra, porque Deus vai ser contigo sempre, em nome de Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do Filho amado, Senhor Jesus.